Sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa convidada para bate-papo aqui conosco é a professora Noélia Costa. Ela que é presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas em Alagoas. Professora, é um prazer tê-la aqui novamente e iniciamos o nosso bate-papo justamente fazendo uma avaliação. Que avaliação a senhora faria desses 18 anos de Fórum de Combate às Drogas no Estado? Seja bem-vinda. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra, né? É um programa muito bom, de muita informação. Posso dizer a você, Gorete, que esses 18 anos são 18 anos de muita luta, 18 anos de alguns entraves natural, 18 anos de amor à causa, de salvar algumas vidas, que é muito difícil, mas a gente termina conseguindo, e tentando sempre, de uma forma ou de outra, contagiar as pessoas em relação a prevenir, né, o seu ente querido, as pessoas que estão ao seu redor, a própria sociedade, né, que está nos assistindo, com a questão do dizer não, ou com a questão até de prevenir, mesmo quando você está numa situação difícil, né, de uso, ou saiu de um internamento. Então, o fórum, ele faz todo esse passeio, né, nas situações com a questão das drogas, né, que é muito difícil em nosso Brasil e nosso Estado. Hoje nós temos várias situações que não são iguais a quando nós iniciamos o fórum, como, por exemplo, a internet, o advento da internet, que é uma coisa muito complicada, né? Então, tem o seu lado bom e tem o seu lado nem tão bom assim, né? Exatamente, tem o seu lado bom, tem o seu lado que não é bom e que às vezes é ruim. E, claro, a internet ela ajuda muito, ela tem a sua missão, a sua função, é uma ferramenta importante, né? Até para a educação, até para quando você tem uma informação correta, né? E é sobre isso que nós estamos pensando agora para 2026, não é? Nos mergulhar na questão da internet, trabalhar a prevenção de uma forma diferenciada, de uma forma também rápida, porque a internet é rápida, né? A informação é muito rápida. No universo da internet, né? No universo, tem que estar alinhado a campanha, qualquer tipo de ação alinhada a esse perfil. A esse perfil da internet. Nós precisamos estar junto justamente para prevenir, informar, fazer parte deste mundo de uma forma assertiva, né? Dando boas informações, mostrando o que fazer. Essa é a nossa missão, né? O fórum ele tem a missão de informar, de agregar, de capacitar, né? De fazer várias, de trazer ferramentas sobre a questão quem se forma não se droga, que é a nossa, que é o nosso, como dizer, o nosso slogan, né? É um slogan até muito pesado e muito forte. Pesado eu falo porque quem se informa não é informação correta, porque veja... Mais forte agora, nesse momento, né? Muito mais porque tem as fake news, que você olha a informação equivocada. Então, a gente tem que estar sempre alerta nisso. E com a questão da internet, quando a gente fala no mundo virtual, que é um mundo permissivo, é meio que um pântano, não é um mundo paralelo à realidade, e que esse mundo paralelo, ele traz, sim, várias situações de vícios, né? Aí você vê o jogo do tigrinho, aí você vê várias outras situações onde as pessoas acham que a dopamina está ali, vamos lá, vamos na internet, você não sai do celular, você não conversa mais tete a tete, isso é importante. Começando muito cedo, na adolescência ou na pré-adolescência, né? Exatamente. E na infância, você entra numa infância já cortada, quando você tem essa história da tela. A disponibilidade da tela. Essa disponibilidade da tela, que na nossa visão, até há já estudos, né, que você pode chegar a desenvolver o autismo por conta da tela. Se você é criança, muito bebê, aí você dá o desenho animado ali para a criança. De repente você não dá, a criança vai espernear, a criança vai querer a tela, porque a tela é viciante, né? Então, tudo isso tem a ver também com dependência, né? Então, a dependência é até muito perigosa, que traz vários prejuízos à saúde mental. Conflitos na família, quando se diz não, né? A criança
ou o adolescente ou adulto já está viciado e fica cada vez mais difícil entabular uma conversa, né? Normal. Normal, natural, que é uma conversa que precisa ser feita, vamos dizer, no ambiente familiar. Pelo menos um jantar, um almoçar junto, tomar café da manhã, sem o celular na mesa, né? E isso é importantíssimo. Então, quando a gente fala em prevenir, a gente fala chegar antes. Quando a gente fala em prevenir, a gente fala de alguma forma em informar. E informar ou mesmo formar gerações, novas gerações, né? Que é o que a gente está vendo hoje, uma geração adoecida. A geração Z, como estão falando, né? Uma geração adoecida justamente pelo vício disso aqui, da internet, do computador, da tela e do celular. Então, nós precisamos também alcançar esse universo aqui para que a gente faça a prevenção de drogas lícitas, ilícitas e também dessa droga aqui, que é como se fosse uma cocaína, né? Você puxa a dopamina de uma forma diferenciada e você não consegue... Criativa, né? Criativa. O diferencial está aí. Viciante, né? Muito viciante. Então, em 2026, nós já estamos com alguns projetos que nós vamos fazer uma intervenção, vamos dizer assim, de uma forma mais até agressiva, né? Mas não uma agressividade como se faz aí, é uma agressividade boa, é uma coisa leve, mas de uma forma incisiva, tá? Aí a gente precisa trabalhar isso. Como o momento pede, né? Como o momento pede, porque as pessoas estão na internet. Então, se você não estiver nesse universo paralelo, você não consegue alcançar. Eu gosto muito, por exemplo, do presencial, que eu acho que o presencial, no nosso fórum, nunca vai acabar sobre isso, né? Nunca vai acabar é uma maneira de dizer, mas nós nunca vamos deixar para lá justamente o tete-a-tete, que é importante demais, né? O olhar no olho, o convencimento, o poder de contagiar, e você contagia sim, olhando nos olhos e falando sobre qualquer tipo de assunto, inclusive o item drogas, que infelizmente o Brasil ainda não avançou como deveria avançar. Né, essa avaliação que a senhora faz sobre o combate às drogas no país é uma ação debilitada, poderia dizer assim? É uma ação muito pequena, né? Uma ação de pouco alcance ou quase nenhum. Né? Mas de apreensão, né? Da prevenção. Apreensão das drogas. Agora, a apreensão, eu acho que assim, é uma questão diferenciada, porque você tem aqui prevenir, você tem aqui a questão da apreensão às drogas, que é o combate mais diferenciado. Que eles estão combatendo nesse nicho, assim, em falar da segurança pública, né, eles estão combatendo, eles estão tirando circulação. Mas o importante é salientar que, quando se tira de circulação, por exemplo, 800 gramas de, seja que droga for, maconha, cocaína, seja o que for, crack, eles já estão prontos, os traficantes, aí eu não gosto muito de falar no traficante, mas vamos dizer que o fornecedor, eles já estão prontos para botar 1.600 quilos. Então, isso aqui é como se você... Não é enxugar gelo, é importantíssimo e é um combate diferenciado. É um combate que precisa haver, né? Que a gente precisa desse combate. Mas se você não previne, Gorete, aí fica uma coisa meio que complicada, porque você entra no outro viés, você vai para o tratamento. O tratamento é caríssimo, então as pessoas não têm condição, porque realmente, infelizmente, precisa ser caro, porque precisa ser único, precisa ter um DNA, né, o tratamento. Cada pessoa é uma pessoa única, então você não pode apenas fazer pelo coletivo, né? Então, é caro tratar. O combate precisa ser também um combate na prevenção e na educação, porque eu acho que é a educação que tem tudo a ver com isso, né? Precisa também se alertar os professores, os docentes, como lidar com isso, o que fazer justamente com essa nova geração, que lhe enfrenta, que não lhe respeita, que não tem valores, e que como você chega a esse indivíduo e dizer, cara, você deveria repensar. Você não pode nem dizer não use, não faça. O não é uma coisa meio complicada para você falar. Você tem que falar... argumentar o não, tem que se dizer não e justificar o porquê de estar
dizendo não, né? Exatamente. E hoje ainda é meio que difícil você justificar o não. Em que etapa do indivíduo é mais difícil? Na pré-adolescência ou na adolescência mesmo? Como... Eu acho que a prevenção, ela, na nossa visão, ela se dá mais assim, depois de 10 anos, né? Onde, na pré-adolescência. Na pré-adolescência, onde você consegue falar, se você conseguir ter uma linguagem alcançável para aquele adolescente que olha para você e diz, o que é que ela está dizendo? Porque usar droga é um prazer. Se você disser que é um desprazer, você está mentindo. Então, você tem que ir pela contramão, mostrando que ele pode ter o prazer, mas ele vai chegar ao fundo do poço, ele pode ter sua vida, vamos dizer, ceifada, ele pode acabar mesmo com sua vida, com essa questão de estar na adicção, que a adicção é o quê? É uma escravidão. Então, você chegar a isso, você precisa ter uma linguagem bacana, você precisa alcançável. E no mundo de hoje, agora é muito difícil você, a escuta e a fala, você está entre a escuta e a fala. Você tem que falar rápido, ter vamos dizer, sacar de uma forma diferente, e você tem que ter um alcance de acolher, da pessoa ter uma empatia com você, e você conseguir contagiar aquela pessoa. Não é coisa de outro mundo, mas é uma coisa difícil. Mas não é fácil, eu ia dizer, as pessoas que têm casos na família, é algo que contamina todos, né, do ponto de vista da falta de sossego, a partir do momento que se identifica um integrante da família viciado em drogas. Eu acho que desestrutura, né, o ambiente familiar. De cada dependente, nós temos 4 pessoas codependentes, isso é muito sério, né? Aí você tem da família, o amigo, aquela pessoa que, de repente, do nada, você vê o indivíduo, ou homem ou mulher, ou seja, que gênero for, chegar e está no vício, e está se acabando, e está cada vez mais usando, e você, às vezes, não tem um argumento, porque, às vezes, aquela pessoa está numa depressão, que hoje é uma moda, não vou dizer uma moda que não é uma moda, hoje é o vazio que existe no ser humano. A saúde mental ela está afetada em toda a sociedade brasileira. Num crescente número de viciados em drogas? Aumentou muito, né? E justamente isso aqui fez aumentar, né? A pandemia... A solidão que mora no celular. No celular. A busca que você vai e que não é aqui que você vai encontrar, né? O seu acolhimento, o seu vazio não vai se acabar por causa do celular. Mas as pessoas se isolam, as pessoas ficam aqui como se fosse um porto seguro que não existe, né? Porque é um castelo de areia. Então, o que acontece? A questão do celular é uma questão perigosa, é uma questão viciante, é uma questão que traz o indivíduo para um mundo que já é pior do que vamos dizer, se o mundo real já tem seus entraves, suas dificuldades, você entra aqui, aí você pensa que maravilha, você faz uma selfie, tira uma foto, e você às vezes está depressivo, aí no outro dia, que Deus me livre e guarde, você vê, a pessoa tirou sua vida. Mas ela estava ontem na internet, num sorriso maravilhoso, estava com um carro lindo, estava... Que vida perfeita é essa? Aí você não sabe o que tem por trás da tela, né? É o que tem por trás da tela que é onde mora o perigo. Então, nós precisamos ter esse alcance, sim. Nós já detectamos que é importante que a prevenção, vamos dizer, é como se fosse coisar uma fronteira, né? É você conseguir o quase inalcançável, né? Mas nós estamos fazendo estudo e nós vamos fazer essa prevenção, que é a prevenção online de uma forma que tenha um alcance melhor, tá? E se Deus quiser, vamos sim vencer. Vamos sim, Noélia, com pessoas assim como você, dedicada, abnegada nessa questão. Eu vou chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia.
Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Noélia Costa, ela que é presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas aqui no Estado. Noélia, nos fale sobre políticas públicas. A cada ano se organiza para implementações, digamos assim, de políticas públicas. Que avaliação você faz do que existe desde quando surgiu essa luta até os dias de hoje? Olha, quando nós começamos a luta, a política pública praticamente ela era invisível, né? Não existia uma política pública direcionada. Que você dissesse, não, nós vamos naquele local buscar um acolhimento, naquele local ver como a gente faz, uma mãe, um pai, em família, seja quem for, ou mesmo um dependente químico que quisesse ajuda, naquela época, 2007, posso dizer com certeza absoluta. Porque eu tive um problema familiar e a gente não teve onde buscar nada. Então, ali não existia uma coisa assim, muito invisível, vamos dizer assim. Aí o tempo passa, as coisas avançam normalmente como tem que avançar. As pessoas tinham até constrangimento de admitir, no geral, que tinha um dependente químico em casa, né? Eu não tenho, assim, constrangimento, porque eu acho que a gente já trabalhou muito isso. Não, no início. No e início. Vocês, enquanto fórum, sempre trabalhou para desmistificar isso. Desmistificar isso, tirar o preconceito, exatamente, né? Que é uma coisa que é velada mesmo e que as pessoas têm medo de falar, não querem declarar as situações, não querem fazer a sua fala, né, para que as pessoas escutem e também até se espelhem e digam assim, olha, se ela está falando ou se ele está falando, eu também poderia falar. Então, essa fala não existe e não existia. Aos poucos, se começou a desenhar uma política sobre drogas, tanto a nível nacional como a nível aqui, estadual, de forma, eu achei até uma parte assertiva, tá? Tenho aqui até que elogiar. Aí se criou uma secretaria, me lembro bem, depois de um tempo, foi depois de um tempo que a gente já tinha acho que uns 4 anos de fórum, e se criou uma secretaria, que eu achei muito pertinente. A coisa mais importante que existe é se ter um órgão ou municipal, ou estadual, ou federal, que trabalhe sobre isso. Por quê? Porque aí você formata cartilhas, aí você trabalha a educação, aí você fala... recursos específicos para viabilizar a política na prática, né? Que é na prática. E o poder, ele tem o poder, a palavra já diz. Então, o poder, ele tem mais pernas para alcançar, né? O fórum já é um movimento social da sociedade civil, já é uma coisa mais limitada. Então, as políticas públicas, aos poucos, houve um avanço, depois houve um recuo muito grande, né? Inclusive agora, eu acho que a nível nacional, houve um recuo grande na prevenção, houve um recuo grande no tratamento, houve um recuo, não sei assim o porquê, assim, não houve uma visão, não houve um foco de dizer, vamos trabalhar isso, não. Houve um passo atrás, eu achei que houve um passo atrás. Em 2024, se não me engano, houve a realização, foi sediado aqui em Maceió, o primeiro Congresso Brasileiro de Independência Química. Eu lembro. O que ficou deste congresso para ensinamento, para mobilização e para política efetiva? O Congresso da Independência Química eu achei muito importante, né, porque é um início e eles vão fazer em São Paulo, agora se eu não me engano, e foi capitaneado pelo Urânio, né, e entre outras pessoas, e eu achei muito interessante a visão que eles tiveram, né, que é uma coisa que é futura, não é uma coisa para agora. Foi um marco, né? Um marco, foi. Profissionais respeitados nacionalmente, exatamente, internacionalmente. Internacionalmente. Também. Nós trouxemos, acho que os melhores do Brasil, né? Para se falar, para se provocar. Foi uma provocação a um assunto que
existe o preconceito velado. Então, você fala de uma forma de dependência química, aí você pensa o quê? Vai deixar usar droga? Claro que não. Né? É uma forma muito específica e diferenciada, é um desenho futurista da questão da prevenção e tratamento que precisa sim mudar. Mas, Noélia, a questão do tratamento a gente fala já já. Os jovens atuais, eles não estão se afirmando com menos drogas do que já houve um tempo nesse sentido? Não. Eles estão se afirmando com mais drogas, infelizmente, porque é assim, eles são o tráfico ele é muito organizado e a sociedade é desorganizada. Então, chegam mais drogas, vamos dizer. A facilidade de comprar. A coisa aumenta e de uma forma tão assim organizada que você não sente, mas que, por exemplo, você está aí num show. Aí são várias drogas que lhe é oferecida. E hoje é muito mais difícil você dizer o não, por incrível que pareça. O que é que acontece para ver essa dificuldade? De dizer o não, porque Sim. você precisa se sentir inserido. E quando você está num grande grupo, se você tem mais do que a maioria inserido no contexto das drogas, de usar do álcool, que é importante salientar, né? Do álcool, que é a droga legalizada, mais usada no mundo, e a que dá mais violência no mundo, doméstica, de trânsito urbano, é o álcool, tá? Batizado ou não importa. O álcool, ele é sim a pior droga, a porta de entrada. Pode-se dizer assim? Pode-se dizer que é a droga, a porta de entrada e que, por exemplo, tem meninos que 14, 15, 16 anos, 12 anos, já está usando o álcool. Essa pessoa já vai ficar dependente, não tem como. Muitas vezes a própria família estimula, né? Vai pegar uma cerveja, aí chega ali na mesa onde está a família reunida, toma um gole. É o exemplo que se dá, né? Então, esse exemplo, aí o filho olha e diz, olha, tá vendo? Meu pai está tão feliz, está tão bem, né? Então, eu tenho que usar também. Então, ele já fica pensando, com 18 anos, como é que eu vou usar? Antes de 18, ele pega o energético. E ele vai dizer que não é nada. E o pai vai olhar e vai dizer, isso não é nada, pode tomar. Tem álcool energético, tá? Então, é bom e é muito perigoso, principalmente quando é associado ao álcool mesmo, ao destilado, à cevada, que é a questão da cerveja. Você associa duas coisas perigosas, né? Então, infelizmente, como é que se diz? É uma coisa que a sociedade faz equivocadamente, mas a sociedade não dá um exemplo bom à família, né? E essa família, quando olha o seu filho está viciado, e você vai reclamar, e você vai buscar tratamento, e você vai enlouquecer, infelizmente, não necessariamente, mas se você não for pelos caminhos corretos, você busca, é como se fosse uma luta, né? É como se você estivesse assim no deserto buscando água. Onde eu vou botar para tratamento, o que eu vou fazer, qual seria a minha, vamos dizer, o meu comportamento em relação a isso, que fica mais difícil porque a sociedade é química, né? Então, o álcool, ele comporta, como abre alas, né? Socialmente. É interessante que agora o que eu estou vendo, acho que vai puxar esse assunto, eu queria ver uma campanha, sabe, Goreta? Até hoje, eu já vim aqui várias vezes. Olha que são 18 anos. Eu nunca vi uma campanha na televisão que você olhasse assim, pelo menos a gente e outras pessoas. Eu tiro por mim e tiro porque eu nem bebo. Só no carnaval é que a gente vê alguma coisa. Se dirigir, não beba. Se dirigir, não beba. Uma coisa bem sutilmente, justamente. Mas eu acho que até a campanha é boa, né? A campanha da questão do trânsito, ela tem avançado. Eu acho que é até uma campanha muito assertiva, porque mostra o acidente, mostra a pessoa ali. Mas, no geral, não se vê campanhas sistemáticas de combate às drogas. Não existe essa campanha sistemática. A que se deve, a sua opinião? Não, a falta de interesse mesmo, a falta de foco do marketing. O marketing no Brasil, o próprio pessoal que trabalha com essa questão de publicidade, aqui mesmo eu nunca vi, eu gosto de todas as agências, sou amigo de todas. Quando busco, através do nosso fórum, é até impactante, porque quando eu converso com um diretor de uma agência, ele diz, eu não sabia, só falta dizer, mas não diz, né? Não sabia que era dessa forma. Quer dizer,
é uma campanha que precisa ser fomentada e feita, chamando quem? Aí você chama o pessoal do AA, o pessoal do NA, o pessoal do Fórum, vários segmentos que já trabalham com isso, já sabem mais ou menos E como. pode colocar para a sociedade a ilusão de usar drogas para se ver livre de algo que incomoda, né? Você não consegue fazer isso através do uso de drogas. Não consegue, não sei porquê. Nem atenuar a dor. Exatamente. Então, é uma coisa assim, eu acho muito, como é que eu posso dizer, é impressionante, eu acho até impressionante, porque como a gente, uma vez eu vi na televisão um peixinho com um anzol, isso era uma campanha nacional, hein? Deve ter gastado muito fortunas, e o peixinho ia buscar alguma coisa, o peixinho voltava, e daqui que você assimile que aquilo é uma campanha de combate às drogas, minha amiga passou 200 vezes. Porque toda campanha tem que ter impacto. Aonde você vai buscar o impacto é você estudar sobre o assunto. A realidade, né? A realidade. É a realidade que dói. É a mãe que está ali se acabando, né? É o próprio usuário que a gente passa na calçada. Eu, outro dia estava passando ali pela igreja de São Pedro, na Ponta Verde, e tinha um rapaz deitado, dormindo no chão, 10 horas da manhã, o sol a pino. E voltei pela calçada da igreja e ele ainda estava lá. E ele não aparentava ser uma pessoa ruim, desocupada, não. Ele estava perdido nas drogas mesmo. Ele precisa de quê? De uma oportunidade, de uma política pública direcionada, né, assertiva, e que tire esse indivíduo da rua e que mostre oportunidades a ele, né, e que mostre a questão do tratamento, disponibilizando gratuitamente isso. E nós temos poucas ferramentas. Aqui a gente tem um CAPS-AD, que tem bons profissionais, mas que precisa até sair dali das paredes e dizer, vamos fazer também uma prevenção, né? Eles estão ali fazendo o tratamento, muitas vezes com redução de danos ou não, mas eles estão fazendo uma coisa correta. Mas o que falta, eu acho que para os profissionais, é justamente o aporte de dizer, o governante, seja município ou estadual, dizer, olha, vocês têm isso aqui, podem trabalhar, né? E eles não têm. Infelizmente. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. De volta com a nossa conversa aqui no Frente a Frente com Noélia Costa, ela que é presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas aqui em Alagoas. Noélia, em relação aos novos métodos terapêuticos, você disse no início da nossa conversa, né, que há escolhas. Em que sentido? Olha, os métodos terapêuticos. Sim, a questão da escuta. Exatamente. Né? É no sentido de você realmente escutar, né? Que é muito difícil. Você fala. Eu tenho até esse defeito. Às vezes eu falo, não escuto. Você tem que parar, respirar, escutar o outro, porque às vezes é sobre o outro, não é sobre você. Então, a escuta, eu acho que na questão da terapia, na questão de você estar ajudando alguém, acolhendo alguém, aí você tem que escutar e medir as palavras que você vai falar, tá? Porque não é você criticar e julgar. É muito fácil você dizer, você vive bebendo, você...
Aí tem gente que chega ao ponto de dizer, você é um bêbado, você é um alcoólatra, não sabe nem o que é o significado de bêbado e alcoólatra, nem alcoolismo, nem de nada. Aí você julga, aí você condena, aí você aponta, né? E você fica aí. Aí você piora o que já está ruim. Então isso é um equívoco muito grande. Então, quando se faz uma busca ativa, por exemplo, né? Vamos dizer que uma secretaria esteja aguerrida, como a própria CEPREV hoje, de dizer, vamos fazer a busca ativa do pessoal que está na rua, né? Que é o morador de rua, e às vezes não é nem um morador de rua, é uma pessoa que é dependente químico que está na rua, né? Então, para você ir abordar esse indivíduo, você tem que ter muita serenidade, muita calma nessa hora, porque ali está um ser humano, que inclusive é o problema de hoje, é de não ser humano. Nós não, estamos agora numa coisa diferenciada. Cadê o ser humano? Você está diante de um ser humano, você é um ser humano e você parece uma piada. Aí você julga, aí você condena, aí você já vai por sinalmente, você não conversa com o indivíduo. Se ele estiver embriagado, não precisa falar porque ele não vai ouvir, tá? Você precisa acolher só, mais nada. E calar, porque você não adianta, porque a pessoa está embriagada, não vai ouvir o conselho. Quando ele não está embriagado, não está no seu uso, seja de que droga for, aí você conversa. Aí é o momento de conversar. Aí é o momento da conversa. E uma conversa tranquila, né? Tranquila, de escuta, né? De escutar o outro, a angústia do outro. Por que ele está naquele estado? Por que ele busca? Porque aquilo ali, minha gente, é uma doença, é uma adicção, que é escravo de. Então, ele não está ali porque quer. É uma questão de saúde mental também. De saúde mental. Que, inclusive, a saúde mental hoje no nosso Brasil, você sabe que está afetada em todos os setores. Você chega em qualquer repartição, seja do poder municipal, estadual, até do judiciário, de onde for. Aonde você for, hoje você encontra a saúde mental afetada. E para muita gente, o atenuante nessa situação é bebida e drogas, né? Bebida e droga. Aí você começa com o álcool, que é uma bebida depressiva, né? Não é psicoativa. Aí você bebe, daqui a pouco você está ali... ou então você vira a pessoa mais caridosa do mundo e começa, puxa um gatilho seu perigoso e agora? Essa questão do álcool, ninguém faz nada, ninguém faz uma campanha, aí agora vem as mortes, por uma coisa que não tem nada a ver com a questão de ter, por exemplo, uma garrafa de uísque. Ela não está contaminada, contaminar a garrafa. Não existe essa. Eu estava até lendo hoje para poder vir para a entrevista. Eles contaminaram a bebida destilada, ela está contaminada, mas ninguém se lembra, porque ninguém fala e ninguém quer saber. Há muitos e muitos anos atrás já houve isso no destilado, na cachaça. A cachaça é adulterada, a cachaça às vezes não é uma cachaça pura. Mas o pessoal toma cachaça, não quer saber. Às vezes toma mais caro ou mais barata, não quer saber. Aí agora, como é que o poder público, a própria Secretaria de Segurança Nacional, vai chegar para uma campanha e dizer não beba agora, beba depois? Existe a campanha. Porque eu sempre tive vontade de fazer uma campanha e de dizer que não beba. Quem não quer, quem trabalha com a questão da prevenção, quer fazer isso. Só que o alcance da sociedade que é química, a gente não vai ter, né? Então, essa questão agora da bebida, ou a questão mesmo, como você falou, da escuta, do momento da fala, seja para quem for, até quem está usando cocaína, vamos uma droga ilícita, né? Precisa ser uma fala bem amigável, né? Não precisa de apontamento, a sociedade já está, o cara já está lá, acabado, você vai apontar? Para quê? Né? Então, uma escuta precisa ser sempre assertiva, nunca vá despreparado para um momento desse e nunca aborde ninguém se você não tem essa consciência e esse fator humano. Se você não for humana, vamos dizer... Responsabilidade humana. Responsabilidade, né? Ter caridade com o ser humano. Então, se você não tem, nem fale, olhe, passe, se for puder dar um copo d'água desse, mas se não puder ajudar, não faça nada, é melhor sair. Porque piorar o que já está piorado, porque eu já vi muitas pessoas dizerem isso a mim, lembre-se que existe a depressão, existe a questão, sim, do problema que teve o Setembro Amarelo, que para mim teria que ser todo mês, né? Lembrem-se... Como Agosto Lilás, que é o ano inteiro. E lembre-se do gatilhos que você pode puxar para outra pessoa. É um gatilho perigoso, né? Exatamente.
Noélia, sobre esse novo componente que tem se associado às drogas ou às bebidas lícitas ou não, que é o cigarro eletrônico, isso piora ainda mais a situação, né? Como é que você vê alternativas também terapêuticas para libertar essas pessoas desse vício? Olha, o vape, né, o cigarro eletrônico, como queiram chamar, ele é a pior, é droga assim. Ele é pior do que o cigarro, tá? Quem estiver nos assistindo agora, você está fumando cigarro eletrônico, beleza. Você está fumando sem cigarro numa tragada só que você puxa o seu vape. É um status que... É um status, porque a indústria do tabaco é muito inteligente. O que ele fez? Ele foi lá atrás, no Charme. Se lembra do cigarro Charme? Uhum. Da piteira? Então, o que era ele fez? bem maior que os demais. Os demais. Ele pegou aqui na tecnologia, aí disse, é aqui que a gente coloca. Então, você vê que sai a fumaça, às vezes cheirosinha, às vezes nem cheirosinha ou não. E ele pegou o que, vamos dizer, a questão mesmo é da elegância, não, é do charme. Eu acho que a palavra é essa, estou repetitiva, mas é. Aí você fica aqui, ó. Ah, besteira. Eu não estou fumando cigarro. Uma vez uma amiga minha disse isso. Eu não estou fumando cigarro. Misericórdia, minha filha, você está puxando sem cigarro numa tragada só que você dá. Você quer mais? São terríveis, né? O estrago à saúde mental, à saúde física. Existem pessoas se internando, viu? Na própria Santa Casa, uma vez eu vi uma fala de uma pneumologista, da doutora Miriam, que inclusive dá palestra para a gente, falando que pessoas de 30 anos, pessoas até numa idade mais, né? Por exemplo, numa palestra que a gente foi fazer numa escola aqui em Maceió. E quando a gente perguntou quem fuma, quem fuma o vape, todos fumavam vape. Adolescentes do 3º ano. Todos. Pode causar câncer, né? Câncer. Já está comprovada. E teve um que se levantou e disse, eu estou só por hoje, tantas horas, tantos minutos, porque eu fiquei na UTI. Aquilo foi uma fala, e ele não falou dessa forma, ele falou bem, foi consciente, tocante, emocionante, porque ele não estava ele estava rouco. Uhum. Você viu a Solange Almeida, ela coisou a voz por causa do vape. Ela quase para de cantar, né? Aquela cantora do forró. E ela deu depoimento. E não foi só ela, várias pessoas deram depoimento. Então, se alertem, é um alerta. A pessoa se toque, quem tiver com seu cigarro eletrônico, e tente. Agora, quando você fala no tratamento, realmente, eu acho que eles ainda não fizeram um estudo, sabe? Eles fazem como se fosse o tabaco, né? Porque tem sim o tabaco inserido, tem outras substâncias inseridas, não é só o tabaco, tá? Até porque não tem os cheirinhos, os aromas. E tem os fumantes passivos que estão no entorno das pessoas que estão viciadas no cigarro eletrônico, né? Fora isso, você ainda tem o fumante passivo. E outra coisa, você ainda joga na cara, assim. Que a minha amiga jogou na cara, disse, não dê palestrinha porque isso não faz mal, Eu deixei de frequentar um restaurante porque reclamei que estava fumando em ambiente fechado e ele não quis, preferiu não perder o consumidor maior, né? Mas existe a lei, viu? Agora eu esqueci aqui o nome do vereador, mas existe a lei municipal. Se você acionar a justiça, você ganha. Você ganha dando moral, mas ninguém faz. Né? Já passou, mas assim, se você acionar a justiça, você está amparado pela lei. Entendeu? Porque existe uma lei, que quem faz a lei no município são os vereadores, e eles têm uma lei, ambiente fechado não pode fumar. Ambiente fechado não pode fumar. E o cigarro eletrônico é sim um cigarro, não é uma coisa, entendeu? Noélia, essa questão de internar a pessoa para um tratamento, para tentar se libertar das drogas, tem a internação voluntária e não voluntária. O que você defende? Olha, existe a voluntária, a involuntária e a compulsória, né? Quando o juiz atesta e diz, vai ter que internar. A questão de aconselhar depende de como está a pessoa, né? Se a pessoa realmente já está num estágio que ele não consegue, ele tenta e não consegue, ele está na terapia, não consegue, ele está na medicação, não consegue. Aí realmente precisa o internamento, né? O internamento ele é feito quando existe uma anamnese, existe o próprio médico psiquiatra, o psicólogo
é mais psiquiatra, e diz ele precisa de internamento, tá? Antes de internar, sempre não a não ser que seja involuntária. Mas por que é involuntária? Porque às vezes o indivíduo está atentando pela própria vida, está acabando com todo mundo, está sendo agressivo. Então, a própria família vai na defensoria, vai na promotoria e interna o indivíduo involuntariamente. Isso é involuntário. Qual é a situação das clínicas em geral, as disponibilizadas? Olha, tem poucas clínicas. Se você disser, você vai indicar, eu acho melhor não estar com a questão da indicação. Mas eu acho que aqui em Maceió, nós temos pouquíssimas comunidades terapêuticas que a gente pode dizer vá, ali você vai ser acolhido. Clínicas também, existem algumas clínicas, e aqui eu posso até citar, né, porque eu conheço a pessoa, o dono, e ele é muito aguerrido, é uma pessoa muito responsável. Tem a clínica Árvore da Vida, né? As outras clínicas de responsabilidade, porque é uma clínica para dependência química, não é só dizer, tem ali uma clínica, aí você não conhece, sabe quem é, não sabe quem é o profissional, não sabe nada. Aí você vai e corre, não, eu vou salvar fulano. Como aconteceu um fato de uma menina falecer, né? Ninguém imaginava, uma mulher de classe média alta, ela faleceu, foi para a clínica, porque a clínica era uma clínica clandestina. Então, tem que ter cuidado com essa história do internamento. O internamento é importante, é o último recurso, só interna se não tiver outro jeito. E se você tiver referência, de preferência, e antes visitar. Sobre a internação voluntária, há avanços? A voluntária? Sim. Olha, a voluntária é uma questão... Na proporção da involuntária? Não, se interna mais involuntariamente do que voluntariamente, porque a busca de você dizer, se conscientizar e buscar ajuda, até você chegar lá, você já está quase no fundo de poço, né? Mas você nunca vai ter um entendimento, é muito difícil dizer, eu vou para uma clínica, eu quero me internar. Quando você tem essa fala, na mesma hora da fala, preste atenção, não é no outro dia não, amanhã eu interno. Na mesma hora você tem que buscar ajuda. Quando você já vê um ente querido com isso, você já faça a sua busca de onde você poderia buscar ajuda, de o que você poderia fazer, até em órgãos públicos, porque eu acho que tem um aporte mais de responsabilidade, e também os particulares, lógico, mas busque antes as referências, fique ali. E quando o seu ente querido disser eu quero, você na mesma hora leva. Mas aí você já tem aquilo ali, é o que eu aconselho. Primeiro você vá no lugar, você veja as referências, não existem as referências, para poder você internar. É o último recurso. A internação sempre vai ser só por hoje. Não é uma coisa de você dizer vai ficar bom, não vai, mas vai parar de usar por um tempo. Os gatilhos estão aí, né? Para fazer resistir ou não. A vontade de voltar, e a família tem que estar também preparada. A família tem que estar sempre atenta, tá? Então, se você vai, a recaída de um internamento é normal, tá? Porque a sociedade, ela impõe o uso da droga. Então, quando você sai da clínica, dependendo da clínica e do local que você está, vamos dizer, internado, aí você vai ter um tratamento diferenciado, né? Então, quando você sai para o mundo real, a pessoa sai, claro, com abstinência também, com medicação também, e precisa de um aporte familiar. Sem a família, a gente não tem tratamento. Pode-se dizer que o tratamento e a atenção à política pública depende, não é, da ação do governo federal, dos estados e municípios. Qual é a perspectiva de ver essa tripartite funcionando bem? Essa organização tripartite? Que tinha que ser realmente dessa forma que você está falando. Só que não é. Então, um tem um pensamento, outro tem outro, que outro tem outro, porque cada um quer ter seu projeto. Só que a gente não inventa a roda. Não existe o inventar a roda, existe você inovar a roda, você fazer com que ela, de alguma forma, funcione. Então, é importante saber que poder público municipal, estadual e federal tem que estar unidos num projeto só. Por que não? Porque a partir do A, B e C não importa, cada um tem sua maneira de agir, seu projeto, de uma forma assertiva, unindo forças para um combate que consiga, de alguma forma, avançar, né? Um dia de cada vez, salvando vidas. E quem estiver assistindo o programa, que pense assim, existe sim uma luz no fundo do túnel. Eu vou
buscar os conselhos, eu vou buscar ajuda para ajudar meu ente querido ou até, quem sabe, me ajudar. Noélia, é sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Gorete, assim, é uma honra, né? Eu vim com a maior satisfação do mundo, porque você é uma baluarte, né? Uma pessoa que eu considero demais, né? Uma jornalista competentíssima, e o seu programa, Frente a Frente, é um programa de um grande alcance. Então, muito obrigado. Todos fiquem com Deus. Vocês que estão nos assistindo, existe sim uma luz no fundo do túnel. Só por hoje estamos aqui. Obrigada, duplamente obrigada por sua participação. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro.